Prezados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para darmos início, da continuidade à nossa escola dominical, os comentários das nossas lições bíblicas em que estudamos tradicionalmente na nossa igreja, e hoje continuamos nessa quarentena impedido de nos reunirmos e voltamos para falar sobre a nossa lição da escola dominical, a lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós, a semana anterior, estudamos sobre a lição número 6, que falava sobre a condição dos gentios antes de encontrar o Evangelho. E naquela oportunidade, em que pese nós não tivemos o comentário, a live aqui, por conta da nossa ceia que foi celebrada neste mesmo horário, mas houve vários comentários nas redes sociais e até postamos também o comentário sobre a visão de Paulo em descrever as condições em que os gentios eles viviam sem Deus. E nós até comentamos que Paulo descreve 5 aspectos caóticos em que os gentios se encontravam antes de conhecer a verdade do Evangelho. E na lição de hoje, o importante é observar que Paulo vai pontuar a partir desse momento da sua fala o que aconteceu para que mudasse essa situação do gentio. A lição a nossa leitura bíblica está escrita está no livro de Efésios, capítulo número 2, ainda, a partir do versículo 14 ao 19. Vou fazer leitura rapidinho, é um texto bastante resumido, um bloco de versículos. Nós iremos ler, pois iremos fazer alguns comentários muito importantes durante a nossa fala aqui, nesse momento aqui. Versículo 14 do capítulo 2. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós temos essa passagem no livro, na carta de Efésios, o capítulo de número 2, versículo 14 ao 19, foi o que lemos nesse momento. Prezados, é importante observar que no versículo 13, após Paulo mencionar o estado caótico que se encontrava o gentio, se você estiver com sua Bíblia, espero que você esteja com a sua Bíblia aí aberta, você vai observar que Paulo, ele faz uma mudança de pensamento na sua fala, do versículo 12 para o versículo 14, pontuando com a seguinte expressão: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo seu sangue, ou melhor, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Ou seja, ele faz uma mudança de pensamento, ele deixa de falar do estado caótico e aponta de forma abrupta algo que aconteceu repetindo, ou de substancial nessa situação, a partir dessa análise que ele está fazendo. Repetimos, ele estava no versículo 13 e versículo 12, falando da situação que se encontrava o gentio, separado de Deus, excluído da comunidade de Israel, distanciado, sem poder se comunicar
com as promessas de Deus para Israel, e agora ele aponta que houve uma mudança nesse quadro. E que mudança foi essa? No versículo 13, ele diz, mas... versículo 13, que repetimos aqui. Mas agora, em Cristo, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, Paulo ele vai apontar que houve uma mudança nesse estado caótico dos gentios, por conta de um feito, ou do feito, que Jesus realizou, e ele vai apontar pelo seu sangue, referindo-se aqui ao sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Então, nós iremos começar a nossa lição de hoje, pontuando, quis fazer essa introdução para que pudéssemos, ter um melhor proveito nesse comentário, nessa lição, a partir dessa visão que precisamos ter. Ou seja, esses acontecimentos que ocorreu através do sacrifício de Jesus. Portanto, o nosso assunto geral, o nosso tema geral hoje na lição, nós iremos observar como Cristo, através do seu sacrifício, ele desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens, e entre também os povos, A lição foca nesse objetivo, apontar que por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens. Vamos lá. Então, iremos pontuar aqui que existem, durante essa lição, 3 objetivos que precisamos alcançar. Primeiro, a inimizade que existia entre Deus e os homens, Como ela foi construída e como Jesus vai desfazer essa inimizade. E também que pela cruz de Cristo, Deus fez para si um novo homem ou um novo povo, Também iríamos mencionar também sobre que pela cruz de Cristo, Jesus, o Deus, nos reconciliou consigo. É esse ponto que iremos observar durante nossa fala aqui nesse encontro. Primeiro ponto da lição. Cristo desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens. E essa inimizade, ela é representada, Paulo aponta aqui, pela uma parede que havia entre Deus e os homens. Bom, esta linguagem é uma linguagem metafórica, que nós normalmente no ambiente da igreja mencionamos que era a lei que separava Deus que colocava separação entre Deus e os homens, representada pela comunidade de Israel, mas ela tem um aspecto muito abrangente que dificilmente nós conseguimos explorar aqui em um espaço tão curto como esse. Mas vamos dar uma pincelada aqui e, por certo, nós iremos aprender muito com essa lição aqui no dia de hoje. Primeiro, esta barreira que Paulo vai mencionar que havia, que era o símbolo da inimizade entre Deus e os homens, ela é representada pela religiosidade judaica, pelo templo judaico, a sua forma, a sua estrutura, a sua construção, a forma como era construído, materializava essa divisão, essa separação que havia entre os homens num sentido geral e Deus. Por quê? Porque o templo de Israel, o templo judaico, a sua forma que foi construída, ele demonstrava isso na prática, não é? Primeiro, o templo ele era construído em uma plataforma, ele estava em uma situação mais elevada, em uma posição física mais elevada, onde ficava o lugar santo, do santo, e ali só quem poderia entrar dentro daquele lugar santo era o sacerdote que estava em ofício. Ao redor do templo, desse lugar santo, havia o pátio do sacerdote.
Ali ficava o sacerdote, onde também ele exercia o seu ofício. Mais à frente havia o paito de Israel, ou de todos os judeus que leigo, povo comum, um judeu comum, ficava num paito mais ao redor desse lugar santo. E ali, ao redor do sacerdote. Mais à frente, né, então você tem o lugar santo, o pai do sacerdote e o paito, mais à frente o paito dos judeus comum, né, do israelita leigo, né, que não tinha envolvimento com a lei ou com o ofício sacerdotal. Mais à frente havia o paito das mulheres. Observe que nesse contexto as mulheres não eram consideradas como um judeu comum, né? Ficava afastada. Passando o paito das mulheres, você descia 5 degraus e havia um muro, né, que separava, uma plataforma que separava os paitos interior do templo. Passando este muro, descia-se 14 degraus e após esses 14 degraus, havia um outro muro que era numa altura, levantado com a altura de 1,5 metro, e após este muro é que ficava o paito externo, o que ele chamava de paito dos gentios. E os gentios ficavam nesse paito. Esse gentio que estamos falando aqui é os gentios prosélitos, né? Os gentios que, de alguma forma, estavam junto, né, da comunidade de Israel, envolvido com a comunidade de Israel. Então, esse gentio aqui era aquele gentio, vamos dizer assim, que havia sido crente, né? Se convertido ao judaísmo. Então, embora ele fosse prosélito, né, já tivesse se convertido ao judaísmo, eles não tinham acesso ao lugar santo, né, aos lugares onde os judeus comuns teriam acesso, aos privilégios dos judeus, né, praticamente dito. Então, ele, embora tivesse afeição pelo Deus de Israel, pelas leis de Israel, ele não tinha acesso ao lugar santo. Aos privilégios espirituais. Por isso que na lição anterior que nós comentamos, uma das desvantagens do gentio era que não participava dos privilégios judaicos, das esperanças, das promessas, não é? Então veja só, isso era materializado justamente por este muro que separava. Percebe que ele estava distante. Embora que nem todos os judeus tivessem acesso ao lugar santíssimo, porque nós já falamos que havia o paito dos israelitas, o paito dos judeus, o paito das mulheres, mas os gentios ainda ficavam muito distante e nem poderia sequer entrar no paito do judeu comum, porque havia um muro. E outra, isso é muito interessante também. Neste muro externo que separava o gentio do paito interior, que os judeus tinham acesso, onde havia o ato cerimonial do culto ao Deus de Israel, havia em pequenos intervalos algumas placas, né, advertindo com a seguinte inscrição: os intrusos serão executados, ou seja, qualquer gentio que entrasse, né, dentro do paito interior seriam executados, receberia pena de morte. Então observa só, o gentio era pejorativamente chamado de intruso, em que pese eles ter sido feito prosélito, né? Ou apreciasse ali os costumes judaicos eram considerados intrusos. Por isso que Paulo, no versículo 11 e 12, vai dizer que antes eles estavam afastados, separados. Só que no versículo 13, como falamos, ele vai dizer que Deus, agora, ou seja, nesse tempo agora, que eles aceitaram a Cristo, o Evangelho, e aí também vale pontuar aqui, se você tiver com sua Bíblia aberta, que esse mas agora deve ser lido com a mesma ênfase do versículo 4
do capítulo 2, que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não é? Nos amou, né? Com tão grande amor, a ponto de nos alcançar com a mensagem do Evangelho, nos proporcionando, né, tamanho privilégio. Então, observe que Paulo, vez por outra, ao mencionar a situação caótica dos gentios, ele vai sempre apontar para essa mudança de condição, essa situação que muda completamente na vida do gentio a partir do momento que eles se encontram, que eles aceitam a mensagem do Evangelho. Isto é muito maravilhoso. Queridos, observa só, essa barreira era tão crítica, né? Possamos dizer, era tão grave, que essa proibição que os gentios não podiam participar da comunidade de Israel, que, como eu disse, havia advertência lá no muro dizendo que os intrusos, não é? Os gentios que entrassem dentro do templo seriam executados, não é? Então, olha só, o próprio Paulo, depois que ele conheceu o Evangelho, ele passou por isso. Em Atos Apóstolos vai mencionar que Paulo, depois que ele estava em Antioquia, tinha pregado o Evangelho em Antioquia, Deus estava salvando muitos gentios em Antioquia, houve uma grande discussão na igreja de Jerusalém se aceitaria ou não gentios no meio da comunidade judaica. E Paulo fez uma comitiva e foi até Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele foi recebido na casa de Tiago, que era o pastor de Jerusalém, e foi tratar desse assunto. E Tiago alertou a Paulo que em Jerusalém havia um boato, né, nas redes sociais da época, nos grupos de WhatsApp da época, de que Paulo estava ensinando que os gentios não precisavam observar a lei judaica, que a lei judaica não tinha nenhum significado para isso, e não era isso que Paulo estava ensinando. E aconteceu lá que o Tiago, né, orientou a Paulo que era melhor que ele se submetesse ao ritual judaico para que fosse aceito, né, diminuísse, né, os ânimos entre os judeus. E Paulo se submeteu a isso. Ocorre que, quando Paulo entrou no templo para participar dos rituais judaicos, alguém viu Paulo lá e logo saiu informação de que Paulo havia introduzido no lugar santo, no pátio interior do templo, um gentil, que era por nome Trófimo. E houve uma fúria muito grande entre os judeus a ponto de tentarem apedrejar Paulo. E por pouco Paulo não morre, apedrejado, por conta que saiu um boato, né, uma informação, uma fake news, possamos dizer assim, numa linguagem mais moderna hoje, de que Paulo havia introduzido um gentil no centro, no interior, na parte interior do templo. Por isso que essa barreira era levada tão a sério e era, na verdade, um símbolo maior possamos dizer assim, era um símbolo maior do legalismo judaico, né? Possamos dizer assim. Agora, Cristo vai desfazer, né, essa barreira, esse legalismo, esse extremismo judaico, através do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Paulo vai dizer, nos versículos que lemos, que porque ele quem? Cristo, a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, tanto dos judeus e dos gentios, fez um. Ou seja, não há mais essa separação com Cristo. Ele, a partir de agora, a partir da mensagem do Evangelho, Cristo, ele desfez, derrubou essa barreira, este muro da separação que a separava os judeus do gentio. E é importante aqui que no aspecto físico, literalmente falando aqui,
Este muro vai cair no ano 70 depois de Cristo, com a derrubada de Jerusalém pelo imperador romano, né, pelo general Tito. Ele vai derrubar os muros de Jerusalém no ano 70. Mas Paulo vai dizer que no ano 30, na década de 30, possamos dizer assim, do início da era cristã, Cristo já havia derrubado este muro da separação, que ele não tinha mais nenhum efeito prático, porque através da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus já havia derrubado este muro da separação. Bendito seja o nome do Senhor. E que no aspecto físico, isso vai acontecer depois, que não houve mais, do ponto de vista histórico, né? O fato dos romanos terem derrubado o muro, isso não alterou nada, mas Cristo já havia alterado essa situação quando ele realizou o sacrifício lá na cruz do Calvário. E Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, usando esse mesmo raciocínio, vai dizer que agora nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo, no lugar santo, porque Cristo, o nosso sacerdote, ele fez isso uma vez por nós, entra no lugar santíssimo e desfez toda inimizade que havia entre os povos, né, entre os judeus e os gentios. Então, recapitulando aqui a minha fala aqui no início, de que enquanto os gentios, quando estavam em volta do templo, via lá a inscrição, no sentido de que o intruso que entrasse seria morto, e aqui, não é, há um temor muito grande, né, para o gentio que entrasse no interior, o escritor aos Hebreus que diz que agora temos ousadia para entrar no lugar santíssimo, tendo em vista o sacrifício de Jesus que ele realizou na cruz do Calvário, desfazendo, né, este muro que nos acusava, nos ameaçava, né, com morte se nos aproximasse de Deus. Então, queridos, nós já vimos até aqui agora o que era esse muro da separação e como ele foi derrubado. Foi derrubado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é? Agora, o que é que Jesus aboliu? O que é que Jesus derrubou? Né? O que representava este muro, em termos práticos, na visão de Paulo? Este muro representava uma série de mandamentos ritualísticos, né, que Paulo vai mencionar, a Bíblia vai mencionar, e Paulo vai estar sempre mencionando isso em sua fala. Esses mandamentos, não é? Nós temos visto sempre em nossas reuniões, principalmente escola dominical, se a lei se aplica ou não à igreja atual, já que Cristo aboliu a lei, aboliu os mandamentos. Primeiro, nós precisamos também aqui observar que a lei de Israel, ela tem 3 aspectos. O que o comentarista, né, ele apresenta aqui, que ela é tripartida, né? Em outras palavras, numa linguagem mais didática, nós poderíamos aqui dizer que ela tem 3 capítulos, ou um livro, né? Tem 3 repartições. Primeiro livro, ela tem um sentido civil, né? Possamos mencionar assim, ela tem um aspecto civil, ou seja, é para os cidadãos de Israel praticar a lei, enfim, obrigações civis de alistamento, pagar tributo e coisas assim. Um outro aspecto, um outro livro, um outro capítulo, que possamos mencionar assim, ele tem um aspecto moral, a conduta moral. Por exemplo, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, comprar e pagar, não dever nada a ninguém, enfim. Esses aspectos da lei é o que chamam de aspecto moral, tá certo? E tem também o aspecto cerimonial, ou o aspecto religioso, o aspecto cerimonial que tem a ver com a questão do culto. E é isto que os estudiosos chamam-se de aspecto tripartido, tá certo? Então, o que foi que Jesus aboliu? Jesus aboliu apenas o aspecto cerimonial, tá certo? Nesse caso,
nesse aspecto, se refere apenas aos atos cerimoniais. A questão do lavar a mão, o culto, as festas, né? A observação das questões da lua, do calendário lunar, coisas assim. Tanto e aí vamos aqui pontuar também, que o sábado, Jesus, quando esteve aqui, ele operou muitos milagres no sábado e era questionado pelos judeus por não observar esse aspecto da lei, tendo em vista que ele operava milagre no sábado. E no capítulo 4 de Mateus, capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer que ele também é Senhor do sábado, após ele ter operado um milagre no sábado. Isso quer dizer que o sábado, a observação do sábado, é um aspecto cerimonial e que não deve mais ser observado agora no Novo Testamento, a partir da implementação do Evangelho, dos princípios do Evangelho. É apenas um detalhe, mas outros detalhes, como a questão dos ritos, das oferendas, essas coisas assim. Então, quando a Bíblia diz que Jesus aboliu o mandamento, a lei, ou melhor, quando a Paulo diz que Jesus aboliu a lei, aboliu os mandamentos, se refere a esse aspecto cerimonial, não a lei no sentido do Antigo Testamento, no geral, não leio mais o Antigo Testamento porque Jesus aboliu. Não é nesse sentido. O crente precisa observar todos os princípios que estão inseridos no Antigo Testamento, não é? Inclusive na lei de Moisés. E aí, a partir daí, o crente deve se orientar e observar o que ele precisa fazer, não é, para cada vez mais se aperfeiçoar nesse novo padrão moral que a Bíblia, não coloca para todos aqueles que deseja agradar a Cristo, não é? Então, queridos, qual o conceito de lei, não é, que temos no Antigo Testamento? Aprendemos que ele é tripartido, ou seja, tem 3 aspectos: lei civis, lei moral e lei cerimonial. O que foi que Jesus aboliu com a sua morte na cruz? Jesus aboliu apenas o aspecto cerimonial, né? A questão das oferendas. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele é o sacrifício que era exigido pela lei, né? Nesse aspecto, na questão do livro, do capítulo cerimonial, né? E é isso que iríamos ver no próximo tópico. O que foi que Jesus fez? O Paulo vai dizer que pela paz Cristo fez um novo homem. E, queridos, o que foi que Jesus fez? Observe só, Jesus vai ser apresentado desde o Antigo Testamento como príncipe da paz. Isaías vai dizer que ele é o príncipe da paz, a paz repousava sobre os seus ombros. E Miqueias, por todo o Antigo Testamento, vai trazer esse título, messiânico, que Jesus vai exercer diante dos homens, para com os homens. No capítulo 2 de Lucas, no dia do nascimento de Jesus, a Bíblia vai dizer que os anjos apareceram cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Ou seja, que houve uma boa vontade da parte de Deus em estabelecer essa paz para com os homens, trazer essa paz para com os homens, que é Cristo. Agora, como ele fez isso? Ele fez isso através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Isaías vai dizer que ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, e o castigo que nos garantia a paz, ou que nos traz a paz, estava sobre ele. Ou seja, Jesus recebeu todo o castigo que poderia nos proporcionar a paz. Nós não poderíamos enfrentar tanta castigo tamanho, e o profeta vai dizer que ele tomou sobre si esse castigo e com isso nos garantiu a paz. E Paulo aqui vai dizer que pela paz reconciliou consigo os povos.
e dos povos, né, de ambos os povos, fez um. Ou seja, fez um novo homem. Ou seja, recriou o homem, recriou uma nova comunidade pela paz. Ou seja, por esse ofício que ele veio executar, né, que veio exercer aqui entre os homens. Então, nesse aspecto, nesse pensamento, nessa forma que estamos colocando, por meio do ato sacrificial de Jesus, ele pôde operar a paz para com os homens e a partir daí produzir, né, criar uma nova comunidade, aí nessa expressão que Paulo fala, um novo homem. Então Cristo ele não só veio promover a paz, como também ele é a nossa paz. E ele vai dizer, o Paulo, ele menciona aqui no versículo 4, porque ele é a nossa paz. Então, a partir dessa introdução de Cristo no santuário, aonde se realizava a adoração, o sacrifício, o ato sacrificial, a partir dessa introdução de Jesus no interior do templo para exercer o culto em adoração ao Deus de Israel, ele tornou-se a nossa paz e desfez, né, essa barreira. Quer dizer, ele juntou agora os que estavam longe, lá fora do pátio, no pátio externo, e colocou no mesmo lugar, no mesmo pé de igualdade com os dois povos e fez um único povo para a adoração. Amém? Queridos, a partir daí, o que é que temos? Temos uma só comunidade. Judeus e gentios pertencem agora a um povo só. E Paulo vai dizer que em Cristo não há grego, não há judeus, é um povo só. Não há bárbaro. Deus em Cristo fez um único povo para a sua glória. Amém? Queridos, o que é que nós precisamos, tirar de lição aqui? Que a mensagem do Evangelho é capaz de transformar ou de criar, foi capaz de criar uma única comunidade. E que comunidade é essa? A comunidade agora que Paulo vai dizer que foi criada para anunciar para gerações a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia, não é? Que sabedoria é esta? A sabedoria de anunciar aos povos, não é? Que o projeto de Deus que falamos nas lições anteriores, de reconciliar consigo em si mesmo, todas as coisas nos céus e na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Passando para o último tópico e o final do nosso encontro aqui, nós temos, Paulo vai dizer também que pela sua cruz, Deus ele reconciliou, no versículo número 16, diz assim, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, como já mencionamos, Deus, através de Cristo, pela cruz de Cristo, quis reconciliar ambos os povos, os que estavam lá fora e os que estavam dentro, na parte interior do templo, fazendo assim um único corpo, e esse corpo, a igreja, reconciliando ambos os povos, matando assim no seu corpo a inimizade que existia entre esses povos. Então, o que nós aprendemos aqui? Que um dos objetivos da morte de Cristo foi promover a reconciliação dos povos. E Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, vai dizer que ele nos deu o ministério da reconciliação. Maravilha, não é? Ou seja, agora você temos um ministério. Que ministério é esse?
o ministério da reconciliação. Deus nos entregou. E o que faz esse ministério? De que precisamos anunciar a todos os homens de que em Cristo temos acesso agora ao bem maior que antes estava reservado apenas a Israel. E Paulo disse no início dessa carta que esteve escondido esse mistério em Deus, e ele quis agora revelar à igreja de Jesus. Amém? Glória seja dada o nome de Jesus. Queridos, através da cruz de Cristo, pela sua cruz, Deus reconciliou os homens consigo mesmo, não é? Em 1 Coríntios, em Colossenses capítulo 1, versículo 20, vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, pelo sangue de Cristo, todas as coisas. Então, primeiro nós precisamos entender que a reconciliação, ela tem dois aspectos, não é? Ela fala da reconciliação com Deus e a reconciliação com os homens. E Paulo, esse sentido que Paulo utiliza aqui. Ele vai dizer o seguinte, que ele estava reconciliando primeiro os povos, né, os judeus e gentios. No versículo 14, diz que ele juntou os povos e de ambos fez um só. E no versículo 16, diz que pela sua cruz reconciliou ambos com Deus. Ou seja, tanto judeus quanto gentio precisava de fazer a paz com Deus. Maravilha, não é? Ou seja, Paulo, e olha só, na fala de Paulo, tanto judeus quanto gentio estavam em desvantagem diante de Deus. Não é? Não havia aqui ninguém bom, não é? E a Bíblia vai dizer que não há ninguém bom senão Deus. Mas nesse sentido aqui, Paulo é enfático em dizer que tanto judeus quanto gentios necessitavam da reconciliação. E Deus fez isso em Cristo Jesus. Maravilha, não é? E com isto, ele fez de ambos os povos, né, de judeus e gentios, um único corpo, que é a igreja de Jesus. Maravilha. E é a partir daí que o propósito maior de Deus, que esteve escondido, né, por muito tempo, é revelado através da igreja, né? Este grande mistério, né? Esse grande propósito de Deus de desfazer a inimizade, né? Os conflitos existentes entre os homens. É bom pontuar aqui que desde a queda do homem diante da presença de Deus, lá no Éden, que o homem passou a viver em constante conflito e que Cristo veio trazer a paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E essa paz tem um aspecto muito abrangente, uma paz interior em que o homem se relaciona com Deus, mas também uma paz horizontal, né, para com o próximo, para com os irmãos, para com os povos. É em Cristo em que o homem, que as nações, né, pode vivenciar esta paz. Queridos, Paulo ele vai usar, finalizando aqui, nós estamos caminhando aqui para os finalmente, não é? E concluindo aqui, no versículo 19 da nossa leitura, Paulo vai concluir dizendo: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiro, mas conciliado. Vem aqui o tema da conciliação de novo. Conciliados, concidadão dos santos e da família de Deus. Então, Paulo vai chegar a uma conclusão de tudo que ele falou, que falamos até agora, desse projeto de Deus de conciliar os povos, de desfazer a barreira que havia entre os judeus e gentios. O resultado disso é que os gentios agora não são mais estrangeiros, não são mais forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E no versículo 20, que é o assunto da próxima lição, ele também vai usar uma outra expressão chamada edifício. Então, Paulo vai usar
três analogias para explicar o resultado desse sacrifício de Jesus, ou desse projeto de Deus. Ele vai usar a palavra cidadania, analogia cidadania, que é da ideia de cidadão, família e edifício. Quando ele fala de cidadania, ele está dizendo aqui que agora as pessoas não são mais estrangeiros, mas pertencem, por direito agora, eles estão em pé de igualdade, do mesmo pé de igualdade dos judeus, quanto à questão dos direitos, não é? Ou seja, todos os direitos, inclusive aqueles, em especial aqueles espirituais que os judeus se vangloriavam que tinham, agora os gentios, através de Cristo, passaram a ter também. Na nossa Constituição brasileira, nosso sistema jurídico, diz que todos são iguais perante a lei, inclusive os estrangeiros residentes no país. Só que mais à frente ela vai limitar, né, vai dizer que alguns privilégios é só para os brasileiros, só para os cidadãos. E quem são esses? Que privilégios são esses? Por exemplo, de se tornar presidente, ministro do STF. Ou seja, só o cidadão brasileiro pode ter acesso a esse direito. Paulo vai dizer que agora os judeus, ou melhor, anteriormente os gentios, não tinha direito a todos os privilégios dos judeus. Mas agora em Cristo, eles são cidadãos dos céus, são cidadãos e não são mais forasteiros e passam a ter os mesmos direitos dos judeus, inclusive de ter acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito que operou em Cristo Jesus. Amém? Não só isso, ele diz também que eles pertencem à família de Deus. Maravilha, não é? E isto fala aqui de que eles não são mais cidadãos de segunda classe, não são apenas servos, não é? Mas agora ele tem os mesmos direitos de filhos, de acesso ao Pai, né? De ter acesso a todos os direitos que os filhos têm. E não mais servos, não mais estrangeiro. Maravilha, não é? Então, fala de intimidade, que agora esses gentios passaram a ter direito, não é? A partir, né, deste ato que Deus fez através de Cristo Jesus. E não só isso também, eles passaram a pertencer a um edifício. E o que ele quis dizer quando ele falou que ele pertencia também ao edifício? Esse assunto é para a próxima lição. Nós iremos estudar sobre a construção desse edifício que os gentios passam também agora a participar na linguagem analógica de Paulo, que Paulo utiliza para falar do resultado que do sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui presente conosco. Está conosco aqui, nós queremos lembrar aqui alguns irmãos que estão conosco com a gente. Nossa irmã Lúcia, nossa irmã Sandra Regina, minha esposa, irmã Jacilene, né? Maravilha, graças a Deus que ela está aí. Nossa irmã Roseli Lima, nosso irmão Gerson Costa, nosso irmão Ricardo Ferreira. Que Deus abençoe esses irmãos. Também a nossa irmã Edna Neles, que Deus abençoe a esses irmãos, nossa irmã Patrícia Pire, Isaac Monteiro, Deus abençoe. Também, por certo, nossa irmã Miss Day está acompanhando também, né? Miss Day Novaes, Deus abençoe. Também está conosco também nosso irmão Josué Pereira, Deus abençoe, irmão Josué. Que Deus abençoe a todos esses irmãos, nosso irmão Josias, nosso irmão Francisco de Assis também está conosco, nossa irmã Egislene, nosso irmão Josefa Lopes, Deus abençoe. Também, que Deus abençoe todos esses irmãos, a paz do Senhor a todos. Nosso irmão Rafael Gonçalves, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. Nossa irmã Kelly Castro, paz do Senhor, irmã Kelly, que Deus abençoe esses irmãos. Muito obrigado pela companhia, não deixaram eu aqui sozinho, é muito bom ter os irmãos conosco. Nosso irmão William, nosso irmão Adilson também está conosco, pelo menos chegaram aqui, né? Deus abençoe a todos esses irmãos, a paz do Senhor para todos. Muito obrigado, esperamos vocês no próximo encontro. Que Deus abençoe a
todos. Nosso irmão Oséias Cavalcante, a paz do Senhor para todos, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.